Vamos lá, agora a natureza jurídica dos tributos, com base na Constituição de 88, presta atenção, CTN 66, Constituição 88. E aí, o que a gente vai entender aqui? Só o fato gerador já não dá mais para a gente dizer quem é quem. Mas por que, Julisson? Lá tínhamos impostos, taxas e contribuições de melhoria. E aqui, com a Constituição de 88? Artigo 149 e artigo 148 da Constituição. Por isso eu estou colando logo no mapa, porque são importantes vocês entenderem isso, tá? Com a Constituição de 88, a natureza jurídica do tributo ela é definida pelo, vamos lá, fato gerador mais base de cálculo e mais destino da arrecadação. São esses três elementos. E eu vou mostrar onde, né, na própria Constituição, esses três elementos aparecem, no qual o constituinte originário deu com a criação, tá aqui ó, no artigo 149, vamos por partes, tá gente? Mas já grave, pela Constituição, só o fato gerador não é suficiente. A gente precisa analisar a base de cálculo, a gente precisa analisar o destino da arrecadação. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir, tá aí, contribuições sociais, intervenção de domínio econômico, né? Deixa eu diminuir isso aqui. De interesse das características profissionais e econômicos como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Tá aí as contribuições especiais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Não vamos estudar agora empréstimos compulsórios. Vai ser estudado lá na frente. Mas vamos lá agora. Não vou ler. Vamos ler. Para atender despesas extraordinárias de calamidade por guerra externa ou sua iminência, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Observada a anterioridade. Tá, não é interessante isso aqui agora, tá? Mas entenda. Temos aqui duas figuras de tributos. As contribuições especiais e empréstimo compulsório. E aí, ó, isso é a corrente pentapartida, né? Pentapartida, pentapartite. Tem alguns nomes aí que os autores utilizam. Agora fica complicado. Aferir renda vai pagar o quê? Olha só, gente. Aferir renda, a princípio vai dizer assim, pôr de renda. Mas pode ser contribuição sobre o lucro líquido. Contribuição sobre o lucro líquido. Olha só. Aí a base de cálculo é diferente do imposto de renda das empresas e da contribuição sobre o lucro líquido. Então, a base de cálculo, eu já dei um exemplo. Ela vai diferenciar aqui de imposto de renda sobre o CSLL, né? Contribuição sobre o lucro líquido. Destino da arrecadação. Gente, as contribuições, elas são muito parecidas com os impostos. Só que imposto, a gente viu, ou ainda vai ver, né, detalhadamente, que os impostos, vamos ver os impostos, as receitas deles não podem ser vinculadas, salvo as exceções constitucionais, que a gente vai ver várias vezes que cai demais o concurso. Mas os impostos são criados para financiar todas as atividades gerais do Estado, é para todo mundo, é para a coletividade. E aí, as contribuições não. Elas foram criadas, entenda, as contribuições elas são uns impostos parecidos. Só que vamos criar aqui um tipo de imposto que a gente pode destinar para áreas específicas. Esse dinheiro vai para essa área, esse dinheiro vai para outra área, esse dinheiro vai financiar, né, isso, aquilo. INSS, contribuição, vai financiar a previdência social, né, porque o imposto não pode pegar imposto e destinar. Então, a destinação da arrecadação, ela diferencia as
as contribuições dos impostos. Basicamente, gente, as contribuições, elas são bem parecidas com os impostos. As contribuições. Só que elas permitem essa vinculação. Na verdade, o que diferencia basicamente contribuições dos impostos é que nas contribuições se permite a destinação, né, da arrecadação. Então, prosseguindo aqui, ó, no artigo 149, ó, caramba, deixa eu pagar isso aqui. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio da Previdência Social. Tá aí, vocês, Estado e município, podem criar contribuições para o custeio da Previdência aí dos servidores de vocês. Não precisa tirar dos impostos, não, tá? Criem. Estamos autorizando aí a mais esse tributo aí para a população. Artigo 149A. Os municípios e o DF poderão instituir contribuições na forma das respectivas leis para o custeio de serviços da iluminação pública. Tá aí, gente. Iluminação pública. Pode imposto para financiar a iluminação pública? Não foi possível, porque era para iluminação pública, é vinculação. Fizeram o quê? Taxa. Criaram taxa. CTF veio inconstitucional, não pode. Taxa para serviço público específico e divisível. Olha, iluminação pública. Imagina se toda cidade que você passasse a noite viajando, você ia ter que parar. Ei, você vai usar a iluminação pública aqui da BR, pague taxa. Então você não consegue, na iluminação pública, identificar os usuários. E aí, STF não pode, aí vamos criar aqui um imposto, vamos criar uma contribuição de iluminação pública. Porque ele permitiu que todo esse dinheiro lá, da fatura de energia, vai pagar aqui a iluminação da cidade, né? Dos municípios. Então, observe, né, a engenhosidade que é o nosso sistema tributário. Criou-se as contribuições como uma maneira de fugir da regra da não vinculação de receita dos impostos. Então, o destino da arrecadação vai diferenciar, a maioria das vezes, as contribuições, né? Às vezes, a base de cálculo também, de imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido. Então, entenda, com a Constituição, fato gerador, base de cálculo e destino da arrecadação. O cotejo, né? Eu acho que a ISAF usou uma vez e eu vejo muitos livros e cursos em PDF usando o cotejo da base de cálculo, né? Mas o destino da arrecadação é a principal diferença de impostos para contribuições, tá? Então, olha aqui, no artigo 145, só para ratificar tudo isso que a gente tem explicado. Vamos lá, aqui impostos, artigo 145. Aqui é o que a gente chama de competência comum, né, gente? Existe uma dúvida aqui do artigo 145, você pode ter, e vamos sanar agora, que muita gente acha que esse artigo 145, a Constituição está falando que são só esses os tributos também, mas não. Aqui a doutrina chama de competência comum. O que a Constituição quis dizer no artigo 145 é que esses tributos são de competência comum, tá? A União, os Estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Aí fica assim, mas não é igual ao CTN? Não é, tá? Além dos três, temos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, tá? Impostos, né? Aí vem falar, sempre que possível, os impostos. Aqui até adiantei as características de impostos, mas a gente vai estudar só impostos aí. Todas as características que estão no CTN e na Constituição. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Isso já cai demais com o curso, né? Característica dos impostos. Isso aqui tem que estar no teu resumo de impostos, né? Serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos, as atividades econômicas do contribuinte, tá? Isso aí é característica dos impostos. Sempre que possível, mas eu coloquei esse artigo aqui só para a gente entender e não ficar na dúvida que, para a Constituição, tributos são só esses três. Não, gente, aqui é a competência comum. Aqui está desenhado aqui, tá? Vou voltar. Aqui está
igual ao CTN. Porém, a Constituição veio com empréstimos compulsórios e veio com as 5. Por isso que eu escrevi isso aqui, corrente penta a partida, tá? Então, continuando aqui no artigo 145. 2, né? As taxas, tá aqui, ó. Veio confirmar o que tá lá no CTN, em razão do exercício de poder de polícia ou de serviços públicos, tá? Específicos, divisíveis, prestados ou postos à sua disposição. Ah, e aí vem o mais importante. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. E aí que está a relevância aqui da base de cálculo. Nessas, aqui em cima, aqui, ó. Base gerador, base de cálculo. Então, se a Constituição teve a preocupação de dizer, ei, taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos. Não é importante a base de cálculo para definição? Então não pode ter. Até porque, gente, vamos raciocinar. No imposto, é você que manifesta uma riqueza. Né? É você que tem carro, que tem casa. Nas taxas, eu te presto um serviço. Eu te presto um serviço. Então você paga aí, né, IPVA sobre o valor do seu carro. Como é que eu vou cobrar um serviço com base no valor do seu carro? Se o custo do serviço é do Estado de organizar, de contratar servidores, entendeu? A gente indo mais longe, refletindo, não faz sentido as taxas não faz sentido as taxas terem base de cálculos igual dos impostos, porque não tem nada a ver uma manifestação de riqueza sua com o custo de prestar serviço. Mas a Constituição teve esse cuidado, porque ela sabe que político é bicho que sedento por dinheiro. Já imaginou? Você paga o IPVA e vai pagar mais 1% de taxa sobre o valor do teu carro para licenciamento anual. A Constituição aqui, isso aqui é uma limitação praticamente, né, constitucional aqui. Ei, taxa não pode ser com base no valor, né, do próprio do imposto. O cara já está pagando imposto, tu ainda vai meter uma taxa sobre o valor do carro. Então, a Constituição foi bem sábia aqui, né? Mas a gente sabe que existem artifícios para fugir de qualquer regra. E tá aqui o terceiro, item 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Igual ao CTN, tá? Igual ao CTN, artigo 145, porém, veja o artigo 148 e o 149. E aí a corrente virou penta a partida. E aí, não, apenas o fato gerador não é mais suficiente para identificar a natureza jurídica do tributo, tá? Auferiu renda. Aí você já fica, pode ser imposto, pode ser contribuição sobre o lucro líquido. Existem vários fatos geradores de contribuições e de impostos, que vai diferenciar o destino da arrecadação, tá? Então, a gente vai ver mais na frente, né? Cada tributo desse, né, as características. Eu até adiantei aqui alguns, mas é isso que a gente tem que saber, tá? Eu vou já pegar umas questões aqui para a gente ver essa cobrança, de acordo com o que você tem, de acordo com a Constituição, porque é muito interessante esse jogo aí das bancas, né, com relação a esse assunto, natureza jurídica dos tributos.